Olá para você que está acompanhando as nossas redes sociais, eu sou Weila Gonçalves e hoje, aqui na sede do Diário do Vale em Volta Redonda, a gente está recebendo Marcos Araújo. Marcos, obrigada pela visita e pela participação. Eu é que agradeço ao Grupo Pansardes de Comunicação, ao Diário do Vale e a você, Weila, que está aqui nos dando essa oportunidade. Gente, o Marcos está nos visitando hoje porque ele vai falar com a gente, vai até mesmo esclarecer algumas dúvidas a respeito aí das eleições do Partido dos Trabalhadores, o PT, que está marcada para acontecer no dia 6 de julho. E a gente vai falar sobre essas eleições, principalmente para a cidade aqui de Volta Redonda, ele que é candidato de uma das chapas, a chapa que se chama Resistência e Luta, certo, Marcos? Certo. Muito bem, gente, para a gente começar a falar desse assunto, primeiro vamos aqui conhecer um pouquinho sobre a história do Marcos, que já tem 41 anos de filiado, viu, aí no Partido dos Trabalhadores, já teve alguns cargos também dentro do partido e hoje ele é secretário de Finanças. Marcos, além dessa ligação aí com o partido, queria que você pudesse se apresentar um pouquinho para o pessoal que está assistindo a gente. Então, eu sou Marcos, eu sou contador de formação, venho de uma militância. A minha militância na política se deu através da igreja, né, nas antigas comunidades eclesiais de base, sob a orientação do nosso saudoso e querido bispo Dom Valdir. E de lá para cá, dentro da minha comunidade, a gente partiu para o trabalho do movimento social mesmo, sindical. Então eu tive oportunidade, meu primeiro emprego formal foi no Banco Bamerindos. De lá para cá eu trabalhei muito como, por exemplo, na construção civil, na construtora Carvalho Azevedo, na extinta construtora Carvalho Azevedo. E depois eu fui ser assessor no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil. E fiquei lá até 93, no primeiro ano do governo Baltazar. Quando Baltazar se elegeu prefeito de Volta Redonda, eu fui para a Fundação Beatriz Gama, onde eu fui diretor da Fundação Beatriz Gama e cheguei a assumir a presidência por um período. De lá nós ficamos militando no movimento social, com a questão da criança e do adolescente, quando eu fui para a LERJ, né, que a ex-deputada Cida Diogo venceu as eleições e me convidou para que eu pudesse acompanhá-la. E aí eu fui para a LERJ, fiquei os 2 mandatos dela de deputada estadual com ela, depois ela se elegeu deputada federal, eu fui para Brasília estar com ela. Foi uma experiência, eu só tenho a agradecer o trabalho e a oportunidade que eu tive de assessorar a Cida, que eu aprendi muito, adquiri experiência, e quando a Cida resolve não mais disputar um cargo de deputada, ela deixou a gente à vontade, a assessoria toda à vontade, e aí eu caminhei em uma outra direção, mas dentro do PT, dentro da política. Né? Aí eu trabalhei no Instituto Pereira Passos, eu trabalhei na LERJ, assessorando o deputado André Siciliano também, que foi do PT, hoje é secretário de Assuntos Institucionais do Ministério do governo Lula. Depois eu voltei e fui para a ELERJ, que é a Escola do Legislativo. E lá eu fiquei durante uns 3 anos, e de lá eu fui para a FUNARJ, que é a Fundação de Arte do Estado do Rio, onde eu fiquei durante quase 6 anos e me aposentei. Né? Me aposentei formalmente, mas a gente tem que continua atuante. Continua atuante na política, e aí voltei para Volta Redonda, que eu nunca tinha deixado de estar em Volta Redonda, mas por um período eu tive que ficar mais tempo no Rio do que em Volta Redonda. E hoje eu me dedico totalmente
a Volta Redonda? Um currículo extenso, viu, pessoal? É um currículo de respeito. Me fala aqui uma coisa, Marcos, você citou aí Dom Valdir, né? Para quem é de Volta Redonda, aqui da região sul-fluminense, sabe a importância dessa personalidade. A cidade de Volta Redonda, que é uma cidade operária, uma cidade que o sindicalismo já foi muito forte, uma cidade, inclusive, que já teve nas lideranças políticas pessoas do Partido dos Trabalhadores, né? E hoje, como a gente pode dizer que está essa realidade na cidade relacionada ao partido? A gente percebe que por alguns anos uma movimentação menor, mas hoje como é que você vê isso e como é que você pensa sobre esse resgate? Então, o partido ele foi criado nos anos 80, né, onde nós tínhamos uma realidade, uma conjuntura totalmente diferente de hoje, né? O partido ele foi criado através, em São Bernardo do Campo, de um movimento sindical e que teve o apoio da Igreja Católica através das comunidades eclesiais de base. E em Volta Redonda, para muitos jovens, né? Para muitos jovens que não sabem nem quem Dom Valdir Calheiros, que foi um bispo diocesano que trabalhou muito na época da ditadura, que trabalhou muito com a questão sindical e que foi uma pessoa que alavancou os movimentos sociais de Volta Redonda. E a conjuntura hoje de Volta Redonda não é diferente da conjuntura nacional, né? Muitas coisas aconteceram, fatos aconteceram e principalmente o programa de privatizações, né? Eu vou dar como exemplo Volta Redonda. Antigamente a gente tinha assembleias dos metalúrgicos que ocupavam quase que toda a Vila Santa Cecília, né? A greve de 88 foi uma coisa histórica, né? Quando morreram os 3 operários, que por pouca coincidência e uma coincidência ruim foi no dia do meu aniversário, Nossa. 9 de novembro. E só que com a privatização, hoje o movimento ele fica um pouco recuado, você não tem mais um movimento de rua, você não tem mais essa organização, por quê? Porque com uma empresa privatizada, os trabalhadores temem pelo seu emprego, temem pelo seu sustento, né? Outro movimento em Volta Redonda que já foi muito forte, né? Que foi os movimentos sociais ligados às associações de moradores, né? Onde a gente tinha o CONAN, que fazia a relação de todas as associações de moradores. Só que depois disso, o próprio poder público foi cooptando essas associações, foram deixando as associações apertadinhas, né, acuadas. Então hoje você não tem em Volta Redonda um movimento de associação de moradores que seja capaz de chegar para o poder público e fazer as suas reivindicações, né? Porque até muitos mesmos membros das associações às vezes têm cargos dentro do poder público municipal, né? E o grande desafio é esse, como é que a gente retoma isso? A gente vai conseguir retomar com grandes assembleias, com grandes aglomerações de pessoas? Eu acredito que não, mas a gente vai ter que se reinventar. E se reinventar através da comunicação, através da internet. E aí a gente tem uma coisa que é muito séria, que a gente não sabe fazer como a oposição sabe fazer, que é a questão da internet. A internet, ao mesmo tempo que ela veio para beneficiar, para alavancar a política, ela também vem para travar, ela vem para ser do mal, entendeu? Então a gente não sabe fazer gabinete do ódio, a gente não sabe criar fake news, né? Então a gente precisa passar para a sociedade, e isso é um desafio que a gente vai tentar fazer, e a gente vai conseguir, que, por exemplo, dizer para a sociedade de Volta Redonda quais são os investimentos do governo federal aqui. Porque as pessoas têm que saber que os investimentos que são acontecidos nessa cidade, as grandes obras, os grandes investimentos, os grandes programas de saúde dessa cidade, Minha Casa Minha Vida, isso são dinheiro
vindo do governo federal, vindo do governo Lula. Não é? E às vezes a população não sabe, porque o dinheiro vem, mas quem faz a gestão é o prefeito. Né? E as pessoas precisam saber disso. Então, um dos nossos grandes desafios vai ser isso: criar essa unidade dentro do partido e fazer uma comunicação eficiente para que a gente possa, de fato, voltar a falar com a sociedade. Perfeito, Marcos. Vamos agora falar um pouquinho sobre como são as eleições do partido, né? Sim. Porque, como eu disse, vão acontecer aí no dia 6 de julho, vão concorrer 3 chapas, a chapa que você está se candidatando como presidente é uma delas. A eleição acontece de 8 às 17 horas, nesse dia 6 de julho, e aí ele estava me contando aqui que as eleições sempre aconteciam por cédulas, por papel. Sim, sim. E que para esse ano, lá na Câmara Municipal, quem é filiado e vai votar por na urna eletrônica. Urna eletrônica, porque isso em cidades com mais de 100 mil habitantes, porque aí o PT, a nível nacional, conseguiu esse acordo com o Tribunal Superior Eleitoral e os partidos no município farão esse requerimento junto ao cartório eleitoral do seu município. Né? Então nós teremos 2 urnas eletrônicas no mesmo local que é a Câmara Municipal, porque é um lugar central. Né, tanto para quem mora do lado da margem esquerda quanto da margem direita do Rio Paraíba. Um lugar para todo mundo conseguir chegar e ali colocar o seu voto. E aí explica para a gente, Marcos, PED, que é aí esse processo democrático de eleição, né, nesse momento. Qual é a importância dele e a participação dos filiados do PT? Então, o PED ele já foi criado há alguns anos. Né? O último PED deveria ter acontecido em 2022, mas foi um ano eleitoral. Com isso, o presidente Lula ganha as eleições, foi o primeiro ano de governo dele, e aí 2024 foi um outro ano eleitoral, e o partido achou melhor não misturar as estações e marcou para 2025 o próximo PED, que é o processo eleitoral direto. Olha, Weila, é a experiência assim, mais fantástica e mais democrática que eu acho que nós já vivemos dentro do partido. Porque qualquer filiado do partido, né, ele pode votar e vai votar para os seus dirigentes, a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional. No dia 6 nós vamos escolher o presidente municipal, estadual e nacional do PT. E a sua direção municipal, a chapa que vai conduzir os trabalhos do partido. E essa experiência, ela é fantástica, porque não é uma coisa que vem de cima para baixo. A base do partido tem a oportunidade de poder participar. Entendeu? E isso que faz do PT o maior partido de esquerda da América Latina. Né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que a gente já está vivendo esse clima dentro do partido. Lógico, são 3 chapas. Isso não significa que somos 3 inimigos. De jeito nenhum, somos 3 companheiros, sou eu, a companheira Natália e o companheiro Habib, que são candidatos a presidentes do partido em Volta Redonda. Inicialmente eu tentei fazer conversas para que a gente pudesse fazer uma chapa unificada, mas todo mundo conhece e sabe que o partido é feito de forças políticas, né? E a gente não tem, como é que se diz? A gente tem um mesmo pensamento, a gente quer chegar no mesmo lugar, às vezes de forma diferente, conduzindo de maneira diferente, mas isso não nos faz inimigos políticos nem eleitorais. Né? Então a gente vai caminhar e quem sabe, a gente tem até o dia 29 de maio para poder mudar, né? Incluir ou excluir pessoas da chapa. Ainda existe uma chance, quem sabe, uma oportunidade da gente fazer uma chapa unificada em Volta Redonda. E a sua chapa, né, Resistência e Luta, queria que você pudesse falar um pouquinho quem está com você nessa luta e quais são os propósitos. Então, eu tentei buscar
Porque na realidade as pessoas o partido precisa de renovar, precisa de sangue novo. Sim, precisa de sangue novo, precisa renovar. Mas esse renovar não significa somente renovar a sua idade, entendeu? Filiados com uma idade nova. Não, precisamos de filiar pessoas com idade novas, novos filiados com qualquer idade, mas também não podemos dispensar ou jogar fora experiência de muitos e muitos companheiros que estão nessa luta, que ajudaram a construir esse partido há 40 anos até a data de hoje. Né? Então eu fui buscar e a gente conseguiu juntar as principais forças políticas do PT de Volta Redonda, né? Então nós estamos juntos. Sou eu, a Conceição Santos do Movimento de Mulheres, o ex-vereador Valmir Vitor, a gente tem a Juventude da Força, o Trabalho de Volta Redonda, nós temos o Zé Omar, que é o atual presidente, que é presidente do Sindicato da Construção Civil. Nós temos o setorial, o Renato, que é do setorial LGBT do Partido em Volta Redonda. Nós temos a Géslia, que também é do Movimento de Mulheres. Nós temos a professora Solange Weinreib, que é histórica nesse partido. Nós temos a professora Adelaide Afonso, temos Ana Serafim, temos o Jogaib, que é um sindicalista, temos mais quem? Temos o pastor Doricélio, que é um recém-filiado, não tem idade nova, mas é um recém-filiado que vai trazer sangue novo para esse partido. E fora isso, a gente tem aí um conjunto de pessoas, a gente tem o Léo, que é ex-vereador de Volta Redonda. Então, nós temos aí um conjunto de forças políticas e de pequenos grupos, de pequenas pessoas, que aí eu não conseguiria citar todo mundo, porque aí a nossa chapa, ela está com 54 pessoas. É enorme. A nossa chapa, né? E isso eu tive que tirar pessoas, incluir pessoas, entendeu? Nós temos ex-candidatos a vereador de Volta Redonda, né, que foi candidato em 2024, que estão conosco na chapa. Tem o Nilson, que é do grupo dos anistiados políticos, está conosco na nossa chapa. Então, assim, é uma chapa, como é que se diz? De respeito e de peso. Marcos, polarização, né? A gente viu aí desde 2018 esse tema crescer muito e o país se dividir praticamente em dois lados, né? Como é que você vê isso e como é que você vê o papel e a participação mesmo do PT nesse sentido? Então, isso é uma coisa muito interessante, né? Desde 2018, com a eleição do Bolsonaro, isso cresceu muito, essa polarização, né? Essa polarização política. Porque a polarização de ideias, ela é salutar, ela é saudável na democracia. Só que essa polarização, ela foi levada para um campo que desgastou de fake news, de preconceitos, de discurso de ódio, que isso nunca havia acontecido. Não é? Por exemplo, antes de 2018, desde a primeira eleição do presidente Lula, na primeira, na segunda, na primeira eleição da Dilma, na segunda eleição da Dilma, a polarização, ela aconteceu com o PSDB, não é? Mas ela nunca chegou a esse extremo. Eles perderam as eleições, se tornaram uma oposição sadia, uma oposição consciente, diferente do bolsonarismo, que criou esse ódio entre o verde e o amarelo da bandeira do Brasil, achando que isso pertence só a eles, contra o esquerdismo, o comunismo do PT. Não é por aí. O PT de 2024, 2025, não é o mesmo de 1980, né? Então, essa polarização, a gente precisa, inclusive, estar passando para a sociedade que essa polarização, ela só vai estragar mais. Eu fiquei, assim, assustado vendo ontem sobre a eleição na Argentina, sobre o vídeo que fizeram, uma inteligência artificial, do ex-presidente Macri.
ele dizendo que não era mais candidato, que a candidata dele tinha desistido e que era para votar no candidato X. E isso repercutiu e deu resultado, entendeu? E o vídeo não era ele, era um vídeo de uma inteligência artificial que simplesmente soltaram. E isso é muita irresponsabilidade. E a gente precisa passar isso para as pessoas, que não é destilando ódio, destilando preconceitos. A gente precisa fortalecer os movimentos, seja o movimento das minorias LGBT, o movimento negro. Não é? Eu acho que tudo isso, esse preconceito do negro, da mulher, do LGBT, que foi impregnado na sociedade pelo bolsonarismo, isso é um horror, entendeu? Isso é praticamente uma guerra civil que o bolsonarismo implementou dentro do país. E a gente não sabe fazer essa coisa dessa forma. A gente não sabe pegar um vídeo de uma inteligência artificial e colocar na boca de alguém e soltar, né? Então a gente precisa fazer essa comunicação com a sociedade, mas também precisamos que a justiça, seja ela a justiça comum ou o próprio Tribunal Superior Eleitoral determine e faça uma fiscalização muito severa com relação a isso, né? A gente viu o resultado disso no 8 de janeiro de 23, né? Que não tinham, eles insatisfeitos com a derrota, fizeram o que fizeram, inclusive armando um assassinato do presidente, do vice, do presidente do Tribunal Superior. Isso é uma coisa que a gente não vivia, nem na ditadura de 64 se fez isso dessa forma. E hoje querem anistia, tem que assumir, se fez, assume. Não é? E Marcos, você falou nessa resposta que as pessoas precisam entender que o Partido dos Trabalhadores já não, da sua criação e do seu fundamento para os dias de hoje, já não é mais o mesmo, aconteceram transformações. Essas transformações, como é que você vê isso? Existem ideias, por exemplo, de que se perdeu um pouco do que era lá do começo para o que é agora. Como é que você vê essa transformação e o Partido dos Trabalhadores continua com aquele mesmo fundamento? Sim, a essência é a mesma. A essência é a mesma. Agora, a gente não pode, numa sociedade, achar que eu sozinho vou conseguir resolver todos os problemas de Volta Redonda. Eu não posso dizer que eu sozinho conheço todos os problemas de Volta Redonda e tenho todas as soluções. Antes, na década de 80, existia um grupo mais radical e dizendo assim, a ditadura do trabalhador, nós vamos para cima. Só que hoje a gente consegue enxergar que sozinho a gente não vai conseguir. E assim foi, o presidente Lula não se elegeu presidente, o PT venceu 5 eleições nesse país, que é uma coisa que não é qualquer coisa, né? Agora, se ele vence essa eleição, ele não venceu sozinho. Ele venceu com a participação do PT, mas também de outros partidos que pode não pensar 100% igual ao PT, mas que tem ideias que a gente possa também aproveitar, né? A gente tem que conversar com os outros partidos de esquerdas, com os partidos de centro-esquerda, com partidos de centro. Agora, eu não vou conversar com a extrema-direita, né? Eu não vou conversar com a extrema-direita porque eu já sei que eles têm um formato e um pensamento de sociedade diferente do nosso. Agora, a nossa essência, onde a gente coloca que o povo tem que estar em primeiro lugar, isso não mudou. A gente vê isso pelo quinto mandato da prefeitura de Maricá. A gente governou Angra por mais de 4 mandatos, né? A gente já governou Paracambi, aqui no estado do Rio, por 2 mandatos, estamos governando novamente. Nós já governamos Nova Iguaçu.
Eu estou dizendo estado do Rio de Janeiro, né? Já tivemos uma prefeita em Conceição de Macabu, sabe? Então, é possível implementar o modo petista de governar em conjunto com outros partidos políticos. Eu sou a favor da aliança, de uma aliança em cima de propósitos, em cima de projetos. E você trouxe, né, que a internet é um desafio. E hoje precisa-se estar em todos os espaços da internet e o tempo todo, né? O que torna ainda mais difícil. E como é que você pretende trabalhar essa internet, trazer o pessoal da internet para o seu lado? Então, quando a gente começou a fazer a conversa de montar a chapa, da intenção de ter uma chapa, a gente falou assim, gente, mas uma coisa eu assumo ser candidato a presidente, mas que nós vamos ter que ter os grupos políticos que estão conosco nessa chapa terão que ter a responsabilidade de indicar pessoas para essa chapa e pessoas que vão compor a executiva, né? Porque a executiva, você tem o diretório municipal, que é composto por 37 membros, 36 membros, mais o presidente, 38, e desses 38 sai a executiva municipal, que não dá para você fazer uma reunião com 38 pessoas para discutir projetos, então você tem que ter um grupo menor que consiga dar o dia a dia do partido. Então, e aí existe a executiva. E a executiva, ela tem alguns cargos, que é a Secretaria de Finanças, a Secretaria de Organização, a Secretaria Sindical, Secretaria de Mulheres, Secretaria de Movimentos Sociais, a Secretaria do Negro, a Secretaria LGBT, a Secretaria Geral, né? Então, nesses cargos serão e a Secretaria de Comunicação. Então, nesses cargos, tem que ter pessoas que, de fato, vá desenvolver um projeto e assumir essas funções. Lógico, o conjunto da executiva, o conjunto do diretório vai estar dando sustentação. Agora, a gente precisa capacitar os nossos militantes, os nossos dirigentes. Então, essa vai ser uma das primeiras ações, a gente chamar um grupo seja do diretório, seja da executiva, e incluindo algumas pessoas do movimento, para uma capacitação sobre comunicação, sobre como usarmos a internet, as ferramentas possíveis, como utilizar de forma certa e eficiente. Essa sim vai ser uma das primeiras ações que a gente vai utilizar, porque a gente não vai ter gabinete do ódio em Volta Redonda. A gente não vai ter a utilização de inteligência artificial do mal, né? Então nós vamos ter que nos organizar, nos capacitar para fazer isso. Porque eu sou candidato a presidente agora. Se você me pedir para me pegar um vídeo e pôr no Instagram, eu vou passar muito aperto para fazer isso. Então até você vai passar pela capacitação. Sim, eu também vou me capacitar, porque às vezes eu tenho ali a ajuda de duas fadas madrinhas, que é a Stephanie e Bárbara, que estão me ajudando nessa caminhada, entendeu? Nessa questão da comunicação. Perfeito. Marcos, a gente já está chegando aí no final do nosso bate-papo, muito proveitoso. Queria que você então pudesse finalizar para a gente, deixando uma mensagem aí para os filiados do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Volta Redonda. Então, eu quero chamar a todos e todas filiados do PT de Volta Redonda que participem das eleições, que participem do PED no dia 6 de julho. E antecipando o dia 6 de julho, no dia 2 de junho, às 19 horas, nós vamos fazer o lançamento da nossa chapa. Só vamos fechar ainda o local, mas que vocês vão ter ciência, porque a gente vai pedir aqui a colaboração da Weila e do Diário para divulgar isso para a gente. Mas participem. A eleição, a cédula que vocês vão votar, ela começa com 1 e termina com 6. 1 é o presidente nacional, 2 é a chapa nacional, 3 é o presidente estadual, 4 a chapa estadual. E aqui no município
5 é o presidente e o meu número é 500. E a nossa chapa é a 600. Então, esperamos por todos nessa participação maciça. Muito bem, Marcos, muito obrigada pela participação, pela visita aqui na sede do Diário do Vale em Volta Redonda, e a gente agradece também a você que esteve aí conectado com a gente do outro lado da tela. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima.